precisamos de dogmas. Com o passar do tempo, o desenvolvimento dos estudos e a formação de um espírito crítico realmente atuante ocorre um fenômeno que é comum a muitas pessoas. Consideras este como a porta de entrada para o satanismo. Alguém me começa a se questionar com relação aos valores vigentes, a esse práticas impostas por igrejas e outras instituições religiosas, assim como estas mesmas não práticas que denotam justamente o distanciamento entre o que se pretende e o que de fato se faz. Isto ria deste alguém todos já sabemos. Tendo acesso à internet, ele entrar em sites com material suficiente para se ter uma ideia do que é satanismo e, quem sabe, ler a Bíblia satânica. Toda aquela ria de liberdade, de escolha, de autodeificação, de autoconhecimento, etc. saltar a seus olhos. Tudo fará muito sentido, a crítica com relação ao cristianismo será compreendida e a parte relacionada à magia começa a interessa-lo por toda a ianhá, puramente estética que temos em um primeiro momento. Mas há algo que ainda permanece na muito bem digerido. Se satanismo prega a liberdade e o conhecimento para tornar as os melhores o possível, por qual motivo então este mesmo satanismo nos fornece dogmas? Maven na própria BS já trata da questão de forma discreta. Ele considera que tanto o dogma quanto o ritual são meios que podem ser propostos pela religião e que teme por fim trazerem à tona uma faceta emocional do ser humano. Ou seja, e atravesse de uma emocionalizar que ao atravesse destes, que nossas eisinhas serão melhoradas, desenvolvidas. E vai, mais aliem, trata-se de um espaço que deve ser preenchido. Parte ABS do pressuposto que o ser humano não é simplesmente o asal pura, chegando a ti mesmo, a citar a psiquiatria, uma vez que, esta, ainda que tenha trazido grandes conhecimentos e descobertas, retirou do humano, com suas explicações o maravilhoso e a fantasia. O que tem bastante a ver com o que já comentei por aqui no que diz respeito ao cientificismo. Temos então a primeira resposta à pergunta. O dogma constitui-se como um elo sentimentalizado entre o indivíduo e um determinado conceito, que, sendo este satânico, não vai contra sua natureza. Em outras palavras, segundo a própria BS versa o portuguesa, não há nada de errado com o dogma, desde que não se baseie em ideias e aquis que vão completamente contra a natureza humana. Mas podemos ir um pouco mais além. Tivemos até agora uma justificativa para a existência do dogma dentro de nossa religião. Mas, o que é esse tal de dogma? Esta aí é a primeira questão, e que, por si já demonstra uma das particularidades do satanismo face a outras religiões, ao menos as mais conhecidas. Em qualquer dicionário ou enciclopédia teremos uma definição de dogma inicialmente religiosa. Tem-se por este um princípio máximo, um ponto fundamental dentro de um sistema religioso ou de outra natureza. Ora, esta simples colocação já nos faz compreender que não somente nas religiões eles se encontram. Entender isto é o primeiro passo para deixar de lado aquela carga pesada que se encontra por trás do nome. Um exemplo disto é como quando se está a discutir com um ateu, por exemplo, e dito que o satanismo possui dogmas. Ele com certeza vira com o mesmo discurso de sempre nossa, como vós limitado por ter de seguir regras. Todo sistema possui regras, fundamentos, portanto, o dogma, por si, a princípio, não bitola as liberdades, apenas as organiza. O próprio pensar humano por si, um conjunto de organizações, categorizações, determinação de poruas. Isto vai desde aspectos cognitivos que se concretizam a
partir de nossa linguagem atias, nossas eicinhas enquanto indivíduos dentro de uma determinada organização social. E são estas últimas que nos interessam por agora. Se o indivíduo encontra-se como meio e fim primeiros de todas as suas eicinhas, e plenamente compreensível que este passe a criar para si um conjunto de conhecimento que diga respeito especificamente a estas. Isto significa dizer que todo ser humano inexoravelmente possui em sua consciência um agrupado de conceitos, ideias, fundamentos que determinam o seu agir, formado através da transmissão e da apreensão empírica de valores sociais. Independente de qual seja a cultura, de quais sejam seus valores e de qual seja o momento histórico. O grande problema encontra-se, não mais na existência destes conceitos, ideias, fundamentos, mas sim em sua titulação. Então reside a aversa o dogma. Não se questiona, e nem o poderia, o fato, explicitado anteriormente, de que todo ser humano condiciona suas eicinhas a partir de determinados pontos. O grande problema é darmos um nome ao conjunto. Para o indivíduo moderno que se considera livre no que diz respeito à sua formação, especificar um rótulo e uma afronta a essas suas possibilidades de escolha, ou ainda de sua originalidade. Este nunca que aceitaria para si o fato de possuir um sistema de princípios nomeados satanistas que pressupõem suas eicinhas, ou ainda qualquer outro título de tal natureza. Mas ora, podemos fazer dois comentários sobre isto. O primeiro, retomando as ideias de Levin, seria: por qual motivo não haveríamos de aceitar algo que fosse considerado por nós benéfico? Por qual motivo deixaríamos de lado, ainda que tivesse um nome ou título, algo que nos ajudaria a pensar em nossas eicinhas e concretiza-las, nos trazendo assim algum tipo de satisfação? Não faz sentido nos recusarmos a isto. Constituir-se-ia o dogma satanista apenas como um princípio organizado dentro de um sistema religioso do qual partiríamos em nossas eicinhas. Não aceitar que o destes deve-se fazer, não por simplesmente possui o emo e rótulo, mas sim por discordarmos dele. O dizer satanista privo-me de tal coisa pelo que esta e não por seu nome. Alieme do mais, tratar o dogma satanista como um elemento que satisfizesse todo o conjunto de valores que cada indivíduo possui, e elevar a religião a um nível inexistente. Nem o satanismo, nem qualquer outra religião capaz de preencher todos os espaços de nosso pensamento. Ele é apenas mais um dos diversos grupos de conceitos que se encontram em nossa mente e na de qualquer outra pessoa. Portanto, não se poderia falar em qualquer tipo de limitação, uma vez que nem mesmo o próprio satanismo se propõe a isto. Há uma infinitude de possibilidades, tanto de conhecimentos quanto de experiência que o esquival se colocar junto aos dogmas satanistas e nos formar enquanto indivíduos, bem como nos manter em constante movimento. Não somente compreende-se não ser entalhadas nossa liberdade, como também, ao aceitarmos um nome para alguns de nossos dogmas, reconhecemos onde de fato estes se encontram. Diferentemente de muitos que, ao partirem do discurso sou livre e opto por aquilo que desejo sem me prender a rótulos, acabam, justamente por não conseguirem reconhecer o qual determinados estes são justamente pelos conjuntos de ideias aos quais não quiseram dar nomes. No vislumbramento com relação à forma do produto que só acabam por não apontar os olhos a esse máquinas que o construiu. Há ainda algo mais que se associa ao que se entende por dogma. Trata-se de sua incontestabilidade. Poder-se-ia dizer, ok, compreendo que todos possuímos um conjunto de
valores que determinam nossos atos e que o satanismo oferece apenas mais alguns destes, mas, sendo estes nomeadamente dogmas, por qual motivo não os questionaríamos? Ora, e quem disse que não pode? Se o satanismo e a religião do eu, da escolha individual e da liberdade de pensamento, como poderia ser algo dentro do próprio sistema religioso incontestável, não faz sentido. Mas, se o dogma por definir que ao incontestável, temos então uma contradique ao. E eu lhes digo, sim. Talvez se Chico Xavier estivesse vivo, quem sabe pudéssemos nos comunicar com o espírito de Menvin e pergunta-lhe o motivo pelo qual ele utilizou tal termo na BS. Mas não o podemos fazer. E uma questão de interpretar que a meu ver, ao utilizar que o justifica-se, primeiro pelo fato de o satanismo ter querido se estabelecer formalmente como uma religião, o que torna válido o uso de um termo religioso. Penso que também me buscou-se justamente uma contradição ao colocar o dogma incontestável e a liberdade satanista. Eis a tal peculiaridade anteriormente citada. Ou, mais simples ainda, a incontestabilidade por definir que a do dogma foi deixada de lado e, simplesmente compreende-se este como um fundamento de um sistema, como já dito. Não se pode afirmar nada, mas considero que a BS foi bem feliz ao escolher pelo dogma, uma vez que não há qualquer problema ou incoerência dentro do sistema religioso satanista, nem com a liberdade individual, como tentei mostrar. Cabe agora a cada um buscar as respostas em si mesmo, cada um, e independente para acreditar ou não se há uma gaiola aprende-lo. A meu ver, ela nunca existiu, mas, sim, desenvolveu-se um temor, por sua causa justamente por não compreenderem que a liberdade, ou a sua ausência encontra-se, dentro de nós, e não em muros invisíveis. Publicado originalmente dia 15 de setembro de 2009 em http://rcantudoupr.blogspot.com/Vitor V.